A gente vive nas montanhas do norte, longe da civilização, perto de lugar nenhum, à beira do fim do mundo, onde se anda a vida inteira e se morre na véspera de chegar. E nesse mesmo lugar, que só tem uma casa que é a nossa, é onde a gente mora. 1, 2. Filho, não devia morrer! Já dizia minha mãe, sentada nessa cadeira à beira da morte, esperando essa nau de loucos passar, sem decidir se vai ou se fica. 1, 2. O meu sonho é viajar na direção do sul, do sol, sem lei, sem mãe, e ser rei de uma ilha nos trópicos, ou quem sabe, imperador de um desses continentes, porque isso sim é terra de ninguém. Dizem. 1, 2. Mãe. 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 Peter não sabia se era hora de rir ou comemorar a liberdade. Mas eu confesso a vocês que ele procurou um sentimento de pesar dentro de si. Mas não encontrou. Às vezes é muito difícil entender a cabeça e o coração de alguns personagens. Oi pessoal, André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais de Jundiaí. Essa é a nossa 15ª aula e eu começo com esse texto lindo do Luiz Alberto de Abreu. Para quem tiver mais curiosidade, o texto chama-se Nau de Loucos. O que eu acabei de fazer? Um monólogo. E o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de monólogos, de diálogos, de cenas curtas, de esquetes. E o que será que é isso? Na aula passada a gente falou sobre cinema. Eu falei para vocês assistirem o filme Parasita para a gente conversar sobre personagem, ação, enredo, direção, sonoplastia, dramaturgia, iluminação, figurino, enfim, tudo isso que envolve o cinema e o teatro. E elaborei questões sobre o filme, né? Questões que vocês vão me responder. Questões como qual a sua opinião, quais as cenas mais fortes, as mais fracas, fale sobre isso, qual ator você interpretaria, por quê, né? Como que você imagina que foi gravada a cena da inundação, né? Que eu dei spoiler. O que mais te impressionou, fale sobre as classes sociais, né? E qual o clímax? Então são essas questões que eu estou esperando de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre monólogos. O que é um monólogo? É uma peça feita por uma pessoa só. E a gente também sabe que essa pessoa nunca está só, porque ela sempre depende de um iluminador, que é uma pessoa que faz a iluminação, de um sonoplasta, que é a pessoa que faz a sonoplastia. E, enfim, né, tem muita gente envolvida nisso. Tem a pessoa que divulga, a pessoa que vai atrás de patrocinadores, a pessoa que vende, né, esse monólogo. Então tem todo mundo envolvido para a apresentação desse monólogo. E eu trouxe hoje, como na maioria das aulas, o nosso dicionário de teatro do Patrício Pavis. Na página 247, ele vai falar sobre monólogo. O monólogo é um discurso que a personagem faz para si mesma. Encontra-se também o termo solilóquio. O monólogo se distingue do diálogo pela ausência de intercâmbio verbal e pela grande extensão de uma fala destacável do contexto conflitual e dialógico. Monólogo do Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. É muito famoso e explica muito bem isso. Hoje em dia a gente sabe que os monólogos eles são feitos de diferentes maneiras. Tem um ator que faz vários personagens em um monólogo. Tem ator que contracena com outros personagens através de bonecos e não deixa de ser um monólogo. O monólogo, que por sua estrutura não espera uma resposta de um interlocutor, estabelece uma relação direta entre o locutor e o ele do mundo do qual fala, enquanto projeção de forma exclamativa. O monólogo se comunica diretamente com a totalidade da sociedade. No teatro, todo o palco aparece como o parceiro discursivo do monologante.
interessante. Mais uma palavra aí pra gente colocar no nosso baú. Diálogos, na página 92, ele fala o seguinte: conversa entre duas pessoas ou mais personagens. O diálogo dramático é geralmente uma troca verbal entre as personagens. Outras comunicações dialógicas sempre são possíveis entre uma personagem visível e uma personagem invisível, entre um homem e um deus ou um espírito, entre um ser animado ou um ser inanimado. Ou seja, diálogo é uma troca, é uma conversa. Não importa se com outra personagem, com uma pessoa que não esteja, com um ser que não exista, tá? É essa troca. A partir do momento que concebemos o teatro como apresentação de personagens atuantes, o diálogo passa a ser naturalmente a forma de expressão privilegiada. Diálogo e monólogo jamais existem sob uma forma absoluta. Além disso, a transição entre os dois é muito fluida e tem-se a vantagem de distinguir entre vários graus de dialogismo ou de monologismo numa mesma escala contínua. Assim, o diálogo do drama clássico é muito mais uma sequência de monólogos organizados de maneira autônoma do que um jogo de réplicas semelhante a uma conversa animada, como no diálogo cotidiano. Na página 143, ele vai falar pra gente o que é esquete. O esquete é uma cena curta que apresenta uma situação geralmente cômica, interpretada por um pequeno número de atores sem caracterização aprofundada ou de intriga aos saltos e insistindo no momento engraçado e subversivo. Seu princípio motor é a sátira, às vezes literária, paródia de um texto conhecido ou de uma pessoa famosa, às vezes grotesco e burlesca, no cinema ou na televisão, da vida contemporânea. E o que é isso agora que a gente acabou de ler? Na aula que vem a gente vai falar mais sobre isso e, por que não, exercitar esse eu que existe dentro da gente. Fiquem em casa, um beijo no coração de todo mundo e espero vocês na próxima aula. Tchau, Jundiaí! Oi pessoal, André Farias, professor de teatro infanto-juvenil. Errei. Na aula passada a gente falou sobre... Tô errando muito, gente. Eu tô sem aquecer, tem que aquecer dicção.